Olá, tudo certo? Eu sou o Peri e esse é o nosso canal de análise de performance. E hoje a gente vai analisar o Megadeth ao vivo no Madison Square Garden, em Nova York. Antes de começar, já vou avisando que o Megadeth é dessas bandas gigantes que não precisam de apresentação, com o Grammy de melhor performance de heavy metal em 2016 e com o guitarrista brasileiro Kiko Loureiro, o Megadeth é uma banda que faz obra de arte ao vivo e respeita o seu legado. Ainda antes de começar, falando sobre legado, chega um certo ponto da carreira do artista, do músico, em que só tocar não é suficiente, é preciso se aprofundar na performance ao vivo, no que diz respeito à parte cênica e técnica do show. E o Megadeth tem um conceito muito interessante que é o Melody over Heaviness, a melodia sobre o peso, uma característica que eles trazem desde os anos 80. O Megadeth é uma banda que tem muito conceito. O vocalista Dave Mustaine, que fala sobre a cólera, a paranoia, a guerra, criou uma discografia sólida e shows muito bem narrados. Todos os elementos do Megadeth você encontra subliminarmente na direção de arte dos shows. A essa altura da carreira, e com as gravações em áudio e vídeo possíveis de serem feitas por qualquer espectador, o legado, ou seja, o que se deixa para a história, cada apresentação se torna eterna por causa do advento da internet. Por isso, a pergunta: como preservar o legado de uma banda? Existem várias respostas multidisciplinares, mas aqui nós vamos falar sobre valorizar cada segundo da sua performance ao vivo, como se, por exemplo, o Salvador Dalí fosse pintar um quadro ao vivo. Cada detalhe vai ficar ali para sempre. O Dave Mustaine tem características de um compositor que vai ser compreendido além do seu tempo. Um cara que se renovou dentro da própria arte, sendo que essa arte é um estilo de música pesado, agressivo, consciente e difícil de executar. A gente vai assistir agora Megadeth tocando a música Tornado of Souls ao vivo no Madison Square Garden, e a gente vai analisar todos os detalhes de tudo que eu falei aqui até agora, certo? Então prestem atenção na postura, nos solos de guitarra e na energia do guitarrista Kiko Loureiro. Repare na movimentação combinada e principalmente na somatória que faz com que a construção da cena que a gente vai analisar seja impecável por conta de uma boa direção de arte, por conta de ensaios à exaustão e por conta da generosidade e pelo respeito ao público que está assistindo à apresentação. Então vamos lá, Megadeth. Thank you all for being here. You're probably wondering why we've been playing so much. Para quem não conhece, esse é o Dave Mustaine, um dos maiores ícones desse segmento, que é o heavy metal, o thrash metal, desde os anos 80, um cara que consegue manter a organicidade e a autenticidade do que ele faz, sem deixar de se modernizar. Às vezes, por medo de usar a tecnologia, o artista acaba se congelando e deixa de evoluir de acordo com o mundo para manter suas características orgânicas. Mas usar bem a tecnologia não quer dizer que você vai perder a sua organicidade. Pelo contrário, você vai colocar camadas e mais camadas que só vão somar em relação à sua arte, certo? Então, vamos começar aqui fazendo uma pausa. Repare só na harmonia entre as cores dos instrumentos. Kiko Loureiro com uma guitarra vermelha, combinando com as cores das luzes. O baixista, o David, com um baixo cinza prateado, combinando com a fumaça. E o Dave Mustaine com uma guitarra preta. Repare na cor dos figurinos e na direção geral que envolve a parte das cores nesse momento, certo? Repare que nada é à toa.
Continue reparando na harmonia entre as cores e na energia e a movimentação dessa banda ao vivo. Repare que você não vê uma sujeira cênica, você não vê um cabo fora do lugar, você só vê no palco aquilo que é obrigatório, fundamental e necessário para que a obra artística alcance o resultado que a banda deseja, certo? Dave Mustaine é um exímio guitarrista. O David Ellefson, que é o baixista, é um novo tipo de Geezer Butler, baixista do Black Sabbath, que é um dos maiores ícones do heavy metal no baixo. A temática do Megadeth é muito ampla, mas a maneira com que ele escreve, você reconhece na hora que é o Dave Mustaine. A gente vai prestar atenção no Kiko Loureiro daqui a pouco na hora do solo. Mas antes a gente vai observar mais algumas coisas. Segue o heavy metal. O heavy metal tem a característica do cara tocar bem, né? As grandes bandas, os caras tocam muito bem. Não é tão simples assim, não. Os riffs históricos do Dave Mustaine, tem vídeos dele tocando com orquestra. É um cara inteligentíssimo, polêmico, que entende de arte e sabe o que está fazendo. É uma honra analisar os vídeos do Megadeth, na verdade. Uma das bandas que eu achei mais legal de observar e com quem eu mais aprendi vendo, porque você percebe que existe um cuidado com o todo. Olha lá, vamos aqui agora, ó, analisar esse momento. Ó. Repare que o Kiko Loureiro, que é esse guitarrista que está à direita aqui de quem está assistindo, nesse momento ele encontra com o vocalista, certo? Isso a gente chama de movimentação combinada. Se você pegar qualquer show dessa turnê, nesse momento eles se encontram e fazem exatamente essa movimentação combinada. Preste atenção que existe um canhão de luz que ilumina os dois. E, obviamente, para que essa circunstância funcione, o cara da luz tem que saber o que vai acontecer no palco. Por isso, não pode ser a coisa de improviso. É um jogo que envolve todos os setores da apresentação em questão. Iluminação, figurino, painéis de LED, os músicos tocando com perfeição, a direção de arte no geral e tudo mais que a gente está vendo aí, certo? Então vamos seguindo. Nesse momento aí, começa o solo do Kiko Loureiro. Vamos reparar aqui, ó. Já começa assim, a cor da guitarra vermelha combina com tudo que está acontecendo ao redor, certo? Esse solo, ele é dividido em 3 movimentos, 3 marcas, aonde o cara da luz sabe para onde o guitarrista, o Kiko, está indo, e então isso ajuda para que o pacto de suspensão da descrença seja respeitado. O público é conduzido tranquilamente para onde ele tem que olhar naquele momento da apresentação, sem nenhum tipo de ruído que incomode o inconsciente, certo? Repare na base do Kiko, as pernas dele separadas e passam segurança para quem está assistindo, ele está firme no palco. Como ele toca eximiamente e como ele preenche eximiamente todos os quesitos de um guitarrista profissional com excelência. Repare no solo que ele vai executar e na performance que ele consegue imprimir e promover para a audiência através de muito estudo, muita dedicação, muita técnica, porque eu acompanho o trabalho do Kiko em relação à performance e ele é o cara mais dedicado que eu já conheci e já trabalhei com muita gente, certo? Repare na harmonia entre as cores.
Repara que num determinado momento do solo ele vai trocar de lugar e vai para uma outra marca interagir com uma outra parte do público e a luz vai acompanhar. Toda a movimentação, os braços, tudo isso tem um conceito por trás. A movimentação do Kiko é estudada. Ser um artista que se preocupa com performance é muito diferente de querer aparecer à toa. Ele já está num outro lugar do palco, a iluminação acompanha, e isso faz com que o público possa tranquilamente admirar o trabalho desse guitarrista fenomenal, que é o Kiko Loureiro, um cara que se preparou. Eu continuo insistindo nessa tecla, porque todos nós aqui promovemos shows, certo? Então, para a gente conseguir praticar um show melhor, muitas vezes não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com conceito. A cor da roupa que você vai escolher não aumenta o preço dela. Você vai ter que comprar uma roupa, certo? Então, conversa com os caras da sua banda e escolha uma paleta de cor ideal que tenha a ver com o trabalho que você está desenvolvendo, sabe? Preste atenção, porque isso vai te fazer um cara profissional. Toca monstruosamente, estudou a vida inteira, incansavelmente. Movimentação cênica, e agora ele já vai voltar para a marca dele. É tudo combinado. Você vai ver que o baixista e ele vão se encontrar atrás do Dave Mustaine quando tiver cada um voltando para sua marca de uma maneira extremamente precisa. Eu nem vou dar pause. Fica de olho que você vai entender o que é a precisão de uma movimentação combinada. Veja aí. Cruzaram perfeitamente. Quem está observando com atenção está vendo que nada que está acontecendo aí não foi ensaiado, nada é à toa. Então, falando um pouco mais sobre o Kiko Loureiro, um guitarrista brasileiro que hoje está numa das maiores bandas do mundo tocando em alta performance. Você acha que só tocar seria o suficiente para você chegar numa condição dessa? Não é verdade. Uma condição dessa você adquire se preparando muito além do que você mesmo imaginou quando você começou a tocar. Acabou o Tornado of Souls, a gente vai ver agora Hangar 18. Queria que vocês continuassem prestando atenção aí na movimentação, nas cores dessa cena, certo? A música que eles tocaram antes dessa que a gente analisou. Se vocês quiserem continuar prestando atenção nessa análise, reparem que, por exemplo, esse verde que tá rolando aqui faz parte da capa do álbum Rust in Peace. Uma coisa que o Megadeth faz que é muito inteligente, e vocês podem reparar nisso, é eles colocam as cores da luz relativas à cor da capa do álbum, da música que eles estão tocando. E isso mexe com o inconsciente coletivo. É uma maneira que a direção de arte encontrou de remeter o público que está assistindo ao show, ao legado, à grande discografia que tem o Megadeth, certo? Então, continuem assistindo aí o Kiko Loureiro. Como eu disse, é uma honra ter a possibilidade de analisar um guitarrista desse porte, sendo que ele é brasileiro, dentro das maiores bandas do mundo. Para encerrar, muitas vezes a gente sonha em tocar nos maiores palcos, mas a gente deixa de se preparar no que diz respeito à performance. Muitas bandas têm uma discografia muito vasta, mas não estão preocupadas em preservar o seu próprio legado. E você vê o show cheio de ruídos. E isso simplesmente reflete a maneira com que você trata a sua própria arte. Então, fica a dica. Use o Kiko Loureiro como um exemplo para você. Se prepare incansavelmente. Tenha metas altas. Busque excelência. Busque a sua melhor performance. Não ligue para as pessoas que acharem que você está tendo uma conduta muito diferente porque você está querendo ser profissional. Porque o profissional mesmo, ele se destaca justamente pela diferença, pelo comprometimento que ele tem com o trabalho dele, certo? Então, fique agora admirando e curtindo a maior banda de heavy metal em termos de performance, conceito e legado que existe hoje em dia,
com um guitarrista brasileiro, com vocês, Megadeth, certo? E para quem curtiu, se inscreve aí no canal, deixe seu like, encontre aí a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, deixe aí uma ideia para um vídeo que eu possa fazer uma reação para vocês, e muito obrigado pela presença aqui no nosso canal de Performance React, certo? É isso, e até o próximo vídeo com vocês, Megadeth.